proposta que ele trouxe vai no Tríceps Trópicos, quando ele sai de São Paulo e vai em busca dos Nhambiquara, e ele vai descobrindo e falando sobre Londrina, falando sobre Maringá, falando sobre Nova Cambé, falando sobre Goiânia, falando sobre as cidades, e no tapete voador ele vai terminar na Índia. E aí faz umas considerações interessantíssimas a respeito de como poderia ser pensada a questão, digamos, da cidade. Infelizmente, nunca mais continuou falando sobre isso. É uma pena, o Levi-Strauss poderia, né, ter sido um antropólogo urbano. Fez outras opções, na verdade, né? Mas tem umas pistas interessantes para pensar a coisa estruturalista da cidade, né? Como não dá mais para pensar, e a cidade é muito nova, se a gente pensar. O Levi-Strauss deu uma entrevista para o Didier Eribon, e o Didier perguntou para ele, mas qual é o alcance do método estrutural? Ele falou, são só ilhotas. O método estruturalista funciona em certas ilhotas. Duas ilhotas são o parentesco, porque ela é coetâneo à humanidade, então dá para trabalhar com algumas perspectivas de longa duração, com a profusão de formas através das quais se realizam as regras do parentesco, e as mitológicas, desde que o homem ele conta a história. Então tem dois corpos assim, consistentes, sobre os quais é possível apresentar o método estrutural, porque ele tem uma longuíssima duração. Na cidade não dá para fazer isso, ele é muito jovem, tem 5.500 anos a experiência urbana. Então a ideia é que, não dando para trabalhar com a temporalidade, eu posso trabalhar com o tamanho. Uma cidade como São Paulo, como o México, ela tem tantas particularidades e tantos experimentos que talvez seja possível, quem sabe, e aí vem uma coisa que está no horizonte de pensar a forma cidade. Se tem uma forma estrutural da cidade. Um exercício que eu fiz há algum tempo, mostrou, foi quase uma brincadeira, mas foi um sucesso porque foi uma sacada, vamos dizer, de inspiração estruturalista sobre culinária em São Paulo. Eu participei de uma expedição, há algum tempo atrás, caminhando pela cidade de São Paulo durante uma semana, e era uma expedição que foi organizada pelo arquiteto Júlio Abe, que era para percorrer os antigos caminhos sobre São Paulo oitocentista, né? Os viajantes do século XIX. Nós tivemos que seguir o mesmo caminho e reconhecendo os lugares. De um lado tinha um repórter e do outro lado tinha um fotógrafo. Porque no dia seguinte tinha que sair no jornal Estado de São Paulo as nossas observações sobre a cidade. É uma espécie de exercício museológico que o Júlio Abe inventou, né? Tudo bem, começamos a caminhar, tinha antropólogo, tinha Judito Cortesão, que era uma professora ambientalista, tinha arquiteto, musicólogos e tal. A gente caminhava e eu dizendo coisas, observando, e o repórter saindo dizendo. No terceiro dia já não tinha mais frases inteligentes para dizer, né? A gente não sabia mais muito o que dizer para poder sair no dia seguinte no jornal. Não dava tempo de fazer a necessária elaboração para ter uma certa consistência. E aí me ocorreu, né, foi uma inspiração que eu tive, digo, olha, quer saber de uma coisa? Eu percebi que de Mogi até Itapevi, todos os bares de São Paulo, os botecos, têm um cardápio. E vocês que são paulistanos aqui podem me ajudar a dizer que cardápio, o que é segunda-feira? Virada Paulista. Terça-feira, bife rolê. Quarta-feira, feijoada. Quinta. É virada paulista? Hã? Virada paulista? Não, quinta é macarrão com frango. Sexta, peixe. Sábado, esse cardápio se repete com alguns mitos, sempre tem variações de mitos e tal, né? As variações de mitos, em vez de bife rolê, às vezes é dobradinha, mas se repete uma estrutura em todos os bares da cidade de São Paulo, Itapevi e Mogi, como se fosse, digamos, uma recorrência de longa duração que não foi combinada entre eles. Claro que dá para explicar pela migração, né? A presença negra em São Paulo, você tem as feijoadas. A presença, digamos, caipira, tem lá o virado. Os italianos e os espanhóis, os italianos e os portugueses, cada um deixou sua marca. Mas ninguém combinou para que seja nesses dias da semana. Então seria possível, isso faz muito sucesso com os alunos, não sei se com vocês vai fazer. Mas os alunos acham, nossa, que interessante, isso é uma perspectiva estruturalista, inspiração estruturalista, não dá para dizer. Mas eu lembro do triângulo culinário do Levi-Strauss, né? Dá para pensar dessa forma, juntando elementos que não são explicados em termos, digamos, da explicação histórica conjuntural. Ela é de longa duração e permite fazer com que o paulistano, isso seria, digamos, uma decorrência, em qualquer lugar que ele estivesse em São Paulo, estivesse em casa. Se ele estiver num lugar lá no sul de São Paulo e é quarta-feira, ele vai comer feijoada. Então ele está em casa. Fantástico isso de pensar, como a cidade acolhe, de certa maneira, né?
Isso foi meio que quase uma brincadeira para mostrar, digamos, que esse olhar detido sobre a dinâmica cultural e tal, através das categorias, permite sair um pouquinho. E essa introdução, digamos, essa possível perspectiva de uma forma da cidade, ela permite trabalhar numa outra chave, que é um pouco a discussão que eu tenho com o Heitor, que é um pouco a antropologia da cidade e a antropologia da cidade. Não é com você, mas essa dicotomia existe, né? São quase duas formas da antropologia urbana encarar, digamos, o seu métier. Assim, de uma maneira, vamos dizer, muito superficial. A antropologia da cidade recorta, né, de certa maneira, espaços que tem a ver, digamos, com a morfologia urbana, né? Você pode trabalhar com a Cracolândia, com um recorte empírico, não é bem a Cracolândia no sentido de ser um recorte só empírico, mas tem um recorte, né? Você tem a periferia e o centro, tem bairros que são de classe média, dá para trabalhar de uma certa maneira com esse recorte, digamos, um pouco mais morfológico, que faz um sentido para a dinâmica urbana. E tem a antropologia na cidade, que independe um pouco das perspectivas morfológicas e trabalha com temas, na verdade. Então, temas vários que são ocupados no interior da cidade, que se eu para trabalhar com gênero, religião, festa e tal. Essas duas perspectivas, que são às vezes colocadas com uma certa dicotomia que se opõe, na verdade, uma proposta que fica no limite assim, com essa discussão toda é, se eu multiplicar etnografias na cidade, no limite eu estou contribuindo para fazer um entendimento de uma antropologia da cidade. Eu posso descobrir qual é, talvez, a forma estrutural que ela tem nos seus mínimos elementos. Aí eu estou trabalhando num outro registro, juntando as duas perspectivas e pensando, digamos, algo que a cidade, digamos, faz um certo sentido através, digamos, não das suas fronteiras institucionais, mas de um lugar onde é possível ter um tipo de sociabilidade. Então eu acho que esse desdobramento faz com que a gente agora terminando mesmo, só apontando alguns experimentos etnográficos que nós estamos fazendo, que é sair de São Paulo, nosso grande laboratório, e ir para outras escalas urbanas. Então estamos fazendo uma pesquisa na Amazônia. Na Amazônia, e seguindo um outro ator social, e seguindo um outro recorte, que nesse caso foram os Sateré-Maué, do Baixo Amazonas, que eles são da fronteira entre Pará e Amazonas, mas tem um locus, que é o seu lugar, que é Parintins, Barreirinha, né, Maués, mas eles estão em Manaus. Em Manaus tem aldeias urbanas, que é a aldeia lá no bairro da Redenção, e a Pireí. A Pireí, por exemplo, depois o Ivi. Começamos a descobrir que aldeias urbanas do Sateré-Maué, eles se apropriam da cidade, a cidade deles tem um certo jeito, e não podem ser lidos numa chave conservadora como migrantes pobres que estão lá, pobre, que não sabe falar muito a língua, então é como se fossem os últimos dos últimos moradores da periferia, a pobreza e a precariedade. Nesta chave, entra numa perspectiva, digamos, que não leva em conta a cosmologia Sateré-Maué. Eles têm um jeito de articular a cidade. E nós fomos recebidos por eles, meus orientandos, a gente começou a fazer pesquisa, e eles nos levaram para duas linhas que deram já teses e orientações e tal, e uma delas foi o futebol. A primeira coisa que a gente perguntou quando chegou na aldeia, para o Sateré-Maué, o que o Tuxal nos mostrou? Um troféu de futebol e uma tese de mestrado. A tese de mestrado era da UFAM, de um pesquisador que trabalhou, mas ele abriu a tese exatamente na hora que fala do Peladão. O Peladão é um torneio de futebol em Manaus, um torneio de futebol amador que pega a cidade inteira e tem uma chave indígena masculina e feminina. Como nós estávamos trabalhando com lazer, que era a nossa prática, a gente entrou pelo lazer, mas começamos a perceber que não era lazer, era um lugar de discussão política, quem é índio e quem não é. Porque um time de índio que começa a ganhar do outro, vem uma acusação, tem boleiro, e boleiro é branco. Você tem um boleiro que ganha. Aí começou um circuito de acusações para poder desmerecer, por exemplo, quem ganhava e perdia. Começou uma discussão de... Aí tem algo mais. Além de lazer, tem um espaço de discussão de identidades. Teve uma moça, por exemplo, que ela foi acusada de ser branca, porque ela tinha casado com um branco, ela não é mais índia. Ela foi para a aldeia, descobriu uma tia que tinha uma avó e trouxe a genealogia dela. Ela foi obrigada a descobrir a sua genealogia para jogar futebol. Então é um jeito muito particular de se apropriar da cidade, que rendia, na verdade, a ideia do circuito do Sateré-Maué. E as meninas, as mulheres da AMISM, Associação das Mulheres Sateré-Maué de Manaus, começaram a fazer uma coisa que também, para o senso comum, é o mais óbvio. O índio faz artesanato, né? Artesanato para vender, para um dinheirinho, para o fim de semana e tal. Começamos a acompanhar as mulheres Sateré-Maué, enquanto elas constroem o seu artesanato, elas estão falando sobre estética,
Esse tipo de colar a gente vende para turista italiano, que eles têm um contato com você. Já os paulistas gostam de outro. Se é do norte, é um tipo de artesanato. Para nós, aí é diacrítico, tem algumas coisas que só pode ser usado por satéria. Começamos a descobrir um jeito de praticar e, mais importante, elas circulam pela cidade atrás de sementes. E a tese da minha aluna é seguindo sementes. Ao seguir as sementes, as mulheres satéria percorrem Manaus inteiro descobrindo aqui tem um terreno baldio que dá para tirar tal semente. Lá tem que ir no campus Alfã, que tem alguns que podem pegar. Outra semente tem que comprar no mercado. E ela começou a descobrir o circuito das sementes satéria Maué das mulheres satéria da cidade. Quer dizer, de novo começou a aparecer uma coisa interessante, que era, em vez de eles estarem confinados num bairro, né, ali, a precariedade urbana, que é verdade, não dá para dizer que não é, ao mesmo tempo eles circulam por um espaço muito mais amplo que a cidade. Eles estão em Manaus, eles estão em Manacapuru, Iranduba, eles estão em Barreirinha, que é uma cidade pequena, já perto da terra indígena, estão em Ponta Alegre, que é a terra indígena, circulam o tempo todo. Estão circulando. Existe um circuito satéria Maué que é muito maior que a cidade. Essa é a unidade de sentido para eles, de inteligibilidade para nós, mostrando que a unidade que faz sentido para eles não é uma unidade comum para todos. A visão de cidade do satéria hoje é diferente. Então essa foi um achado que a gente teve, dá para continuar, e depois a gente continua trabalhando com as cidades na calha do Rio Solimões. A perspectiva etnográfica permitiu, na verdade, experimentar em lugares completamente diferentes de onde elas foram forjadas, e essa é a graça da coisa, foram forjadas no laboratório na cidade de São Paulo, uma mega cidade, com uma diversidade cultural incrível. Ao levar para outros lugares, tivemos que fazer uns ajustes na nossa caixa de ferramentas, para dar conta, digamos, de algo que é urbano, é cidade, tem a forma cidade, será? Tem que pensar. Se Barreirinha, por exemplo, é tão cidade como São Paulo. Se pensar nessa chave da longa duração, alguns elementos mínimos estruturantes devem continuar. E a maneira como os grupos se relacionam com isso são os trajetos que constituem os circuitos. Senão, o circuito vira uma coisa trivial. Basta pegar a Folha de São Paulo, o Estadão, e ver o circuito dos cinemas. Mas não é essa a ideia. O circuito é inventado o tempo todo. O circuito, quem inventa são os trajetos dos atores. Algumas coisas saem, outras entram, e ele é vivo. Né? Então, em vez de trabalhar com uma coisa estática na cidade, ao acompanhar os atores sociais na sua forma de regularidade, eu estou percebendo que existe uma regularidade que é viva o tempo todo. Então, sem poder, mas eu acho que fechei todos. A última agora que eu só vou anunciar, voltamos para São Paulo. E estamos fazendo uma pesquisa sobre tempo livre e lazer em 9 unidades do SESC na cidade de São Paulo. Que agora, com todo o investimento de satéria Maué, para pensar agora São Paulo de novo. Então, essas indas e vindas permite que o método etnográfico ele tenha rendimento para, digamos, desvendar, de certa maneira, essas lógicas, na verdade, que podem estar presentes em vários lugares. Mas tem que estar investindo o tempo todo e fazendo produzível, na verdade, que é um pouco o meu, vamos dizer, a minha perspectiva junto com os meus alunos, né, para poder, digamos, fazer com que essa antropologia urbana, ela se mantenha no legado da antropologia, reconhecendo, digamos, que as ferramentas da antropologia e os conceitos foram forjados ao longo da sociedade de pequena escala, mas só que tem que escapar, que a nossa tentação, que eu digo, é escapar da tentação da aldeia, achar que São Paulo é um conjunto de aldeias. Nem os etnólogos trabalham com a categoria aldeia como seu significativo, circula, mas no imaginário é isso, o antropólogo se dá muito bem no meio de uma aldeia. Né? E vocês lembraram do Goethe, ele fala, estuda nas aldeias, as aldeias, né? Estuda na cidade, as cidades. É uma falsa dicotomia, na verdade, a gente combina entre elas. Só que essa tentação, ela existe no imaginário, e para poder romper com esse desafio é que então entram essas unidades que leem a diversidade da cidade, sem cair na fragmentação, né? pequenos recortes, e sem cair na generalidade. A cidade é o reino da diversidade cultural, da homogeneidade e tal. Há um investimento que circula entre um e outro o tempo todo, que é um pouco o que nós tentamos fazer lá no Núcleo de Antropologia Urbana. Acho que era isso que eu tentei rapidamente passar para vocês, um estilo de trabalho. Né? Espero que tenha ressoado em alguns de vocês esse tipo de trabalho. Muito obrigado.
Pois é, mas lembra, né?